uma informação interessante, né? Que mostra o tamanho do Gabigol jogar com a camisa do Flamengo. Ontem ele se tornou o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. O cara que chegou em 2019 já é um símbolo da torcida, contagia. Acho que ele individualmente está fazendo uma grande temporada. Coletivamente o Flamengo de fato não se encontrou. Mas ele é um cara que vai muito além do gol. São 9 gols, mas dá assistência, se movimenta bastante, ele se combina muito bem com o Pedro, tem um ótimo entrosamento. A movimentação dele é uma movimentação muito inteligente sempre, né? Meu parceiro, vamos acompanhar aqui o debate aqui agora, a dupla Gabi Pedro, trabalho de Vitor Pereira. Gerson faz a função do João Gomes, não faz? Teve uma discordância boa ali entre o Zinho e o Djalminha, crias da categoria de base do Flamengo, vamos acompanhar. Mas antes, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, porque é muito, muito importante para o crescimento do canal. Tá aí Djalminha, Dani Boaventura, Fernando Campos, Oswaldo Pascoal e também o Zinho comentando sobre esse jogo de ontem, 3-1 Flamengo, e sobre a dupla Gabi Pedro, que vem se destacando. 89% dos gols do Flamengo passam pelos pés de Gabigol e Pedro na temporada. Uma dupla monstruosa. E no final do vídeo tem a minha conclusão aí sobre o debate deles. Belezinha? Tranquilão? Então, vambora pro vídeo. O Everton Ribeiro não é titular, desde quando que ele não é titular? Ontem. Desde que ele é o treinador, ontem, né? Desde ontem. Foi pra Copa do Mundo que era titular. Exatamente. Né? Então, assim, é um pouco, eu tô vendo um pouco disso, um pouco de, não é teimosia, mas de, vamos analisar o ano passado. O Flamengo estava jogando muito mal, muito mal. O Dorival entrou, acertou o time. Por isso que o Flamengo não brigou pelo brasileiro também. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mudaram o treinador. O treinador entra, ele está tentando fazer alguma coisa diferente do que estava dando certo. Mas o que estava dando certo, o Flamengo não encontrou ainda, porque na teoria parece que são jogadores que não são importantes, né? Um João Gomes, um Rodinei, tem Gabigol, tem Pedro. Agora, com todo esse elenco maravilhoso, qual o jogador no elenco que tem a característica do João Gomes? Não tem. Ninguém. O Pulgar é um volante de ali, como menos até que o Thiago Maia. Primeirão. Não sai muito. Não circula muito. O Vidal, no passado foi. No passado o Vidal foi esse jogador como o João Gomes. Tinha recorrido, pressão. Hoje não é esse jogador. Então, essa função que parecia, não, é Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta que resolvem tudo. Não, era muito importante o João Gomes ali no meio e o Rodinei, como não tinha ponta pela direita, que o Everton Ribeiro não caía mais por ali como ele jogava com o Paulo Souza, jogava aberto pela ponta. Passou a jogar mais pelo meio, Rodinei fazia aquele como um ponta. Então, o Flamengo perdeu isso. Isso é que precisa encontrar, não é mudar Everton Ribeiro para lá, para cá, tirar, botar Vidal. Precisa encontrar os que faziam a função de uma coisa que estava dando certo. Aí você vem, o Flamengo, é o que falaram, né? Ganhou duas finais, mas não jogou bem. Peraí, a final é para ganhar. Para você chegar lá na final, você obrigatoriamente é jogar bem, senão você não chega na final. Ninguém chega na final por acaso. Agora, quando chegou, é para ganhar, não tem que jogar bem. E o Flamengo decidiu mudar e o treinador parece que ele... Não estou aqui contra o Vitor Pereira de maneira alguma. Ô, Djalma, mas o Flamengo jogou bem na final contra o River Plate em 2019? Não. Mas é emocionante, mas não jogou bem. Na final contra o Palmeiras jogou melhor que o Flamengo? Não. E o Palmeiras ganhou. O Palmeiras jogou bem contra o Santos no Maracanã na final da Libertadores? Não. Então, assim... aquele jogo lá... jogou bem, né? Na minha maneira de ver, parece, não estou de maneira alguma contra o Vitor Pereira, que ele está querendo, dar uma satisfação. Peraí, se a diretoria mudou o que estava dando certo, é porque não estava satisfeito com alguma coisa. Sim. Então, eu vou ter que fazer alguma mudança. Então, assim, querendo mexer. E outra coisa, Pascoal, só para completar. Agora, os gols que o Flamengo levou gol pra caramba. Contra o Al Hilal, foram 2 de pênalti. Não foi transição de meio de campo. Contra o Palmeiras,
Não foi nenhum gol de contra-ataque. O menino acerta um chute daqui. Então, assim, tem que analisar... 2 contra o Al-Hilal e 2 contra o Al-Ahly, né? Tem que analisar os porquês que está levando o gol. Não é, na minha opinião, não é o contra-ataque, não é reforçar o meio de campo. É reforçar a marcação, pressão em cima que o Flamengo tinha, que não tem mais. Essa mobilização dos jogadores entenderem A pressão isso. em cima, que o João Gomes era o primeiro a morder ali. Quem que morde como o João Gomes ali, na pressão? Só se o Flamengo conseguir trazer o Andrei do... Aí... Tá no Chelsea, né? Saiu do Vasco, foi pro Aí Chelsea. é uma luva, cai com uma luva. Aí conserta. Esquece isso aí, Fernando? Pensei um pouquinho. Aí conserta. Como o Palmeiras, se trouxer o jogador, esse jogador, conserta o meio campo. Enquanto não tem... Palmeiras quer, mas tem um empecilho. Depois a gente fala aí, pode falar depois sobre isso? Guarda que a gente vai falar de Corinthians e Palmeiras, aí você explica direitinho. O que acontece é o seguinte, o Vitor Pereira falou assim, não, eu tô fazendo essas modificações, mas eu preciso de tempo para treinar. Sim. Então não muda. Se você não tem tempo para treinar, se você não tem tempo para botar aquilo que você quer pro jogador, não muda. Já estava montado. O que a diretoria do Flamengo queria era brilho. O que é brilho? Jogar bonito, elegante e tal. E nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível. Por conta do adversário, às vezes é por conta do campo, às vezes é por conta do nervosismo do jogador, às vezes a danada a bola não entra. Tem um monte de coisa. Às vezes você não consegue jogar com aquele brilho que você imaginava. Mas se você não está... nós precisamos de tempo para treinar, porque as minhas ideias eu coloquei em prática, mas eu não treinei. Então não põe. Já está lá pronto, por que você vai mudar? Pascoal, eu concordo muito. Você quer... Não, fala, só toca a bola lá no Zinho na sequência que ele tinha pedido pra falar, mas fala. O Zinho pediu, vai lá antes, pô, pelo amor de Deus, vai lá. Educação de Fernando Campos, Não, que isso, depois Fernando, fala aí. Fala aí, que Não, desculpa, Zinho, só pra concluir. Não, é porque eu queria complementar o que o Djalma estava falando, até discordando um pouquinho do meu craque. Eu acho que o Gerson consegue fazer o que o João Gomes fazia. Desde que o Vitor Pereira posicione esse time como a gente está falando aqui. Se o Gerson ficar jogando de meia, de volante, de meia pela direita, de meia pela... fazer tudo, aí ele não vai conseguir fazer. Porque o João Gomes, ele não era primeiro volante, não. O primeiro volante era o Thiago Maia. Ele fazia pressão. O João Gomes jogava pelo lado esquerdo. Isso aí. Jogava pelo lado esquerdo. Saía pelo lado esquerdo para dar o apoio, para chegar, para pisar até um pouquinho na área, mas retornava na marcação pelo lado esquerdo. Ele não ficava cruzando o campo, marcando, correndo que nem um louco. Luiz, né, Estava organizado. Isso, estava organizado o time, no Lozano que a gente está falando. Eu, na minha modesta opinião, o Gerson não consegue fazer isso se esse meia pelo lado esquerdo, sem a bola ele fecha como um volante pelo lado esquerdo, com a bola ele sai nesse apoio pelo lado esquerdo. Gente, o Gerson fez isso o tempo todo na primeira passagem dele. Agora, um time desorganizado, um time barata voa, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, aí tá correndo errado. Aquilo que a gente tá correndo errado. Baixa o Everton Ribeiro por um lado o Gerson pelo lado esquerdo, posicionado ali com o Thiago Maia dando suporte por trás e o Arrascaeta na frente deles. O meu problema é que eu tenho falado. Muita gente até fica rindo quando eu falo isso. Quem tá fazendo falta mesmo, com todo respeito, gosto de João Gomes pra caramba, belíssimo jogador. Mas se ele tivesse no clube com o esquema do Dorival e o Dorival de treinador, ele ia ser banco pro Gerson. Duvido que o Gerson ia ficar no banco. Agora o Rodinei, ninguém faz essa função que o Rodinei fazia. Eu não sei, é a minha modesta opinião. Eu acho que o Gerson consegue fazer. Zinho, assim, olha. A parte de pressão, eu acho que o Gerson não tem essa capacidade. Sem a bola, né? Sem a bola. O Gerson gosta muito da bola. Gosta muito de trabalhar com a bola. Time organizado, era o contrário. Time organizado. Mas ele gosta de trabalhar muito com a bola. O João Gomes era o contrário. Ele não ficava muito com a bola. Ele ia nos espaços e na hora da pressão... Não, carregava muito a bola, Djalma. Carregava a bola direto.
Até ele uma às vezes crítica fica- lá Mas ele dentro do carregava- Flamengo, o pessoal lapidava ele. Mas- Que ele ficava carregando muita bola, carregando muito. É que Tinha eu que acho que o soltar Gerson mais rápido. controla Eu mais. acho ele cracaço. Mas o Gerson Thiago. controla o jogo. Só que eu acho, assim, Gerson- a gente tá falando de poderio de marcação. Eu acho Eu que ele acho não que tem. o Gerson não tem. organizado. Igual o João Gomes. Mas ele fazia isso em 2019 direto. Então, acho que eu Era o Coringa do time. Eu concordo com o Zinho que em 2019 ele fazia isso. Sim. Com o Jorge Jesus. Ele era até uma versão atípica do Gerson. Porque eu concordo muito com o Djalminha que hoje eu enxergo... Sentou aí e vestiu o muro na Mas, asa, mas, é isso? Fernando, Em 2019 ele fazia. É a cadeira, mas, mas Fernando, será? A cadeira. Concorda ali ou concorda Só que era, aqui? só que era A contra, cadeira é só que era contra a formação. Hoje, porque os laterais adversários, eles eram marcados. Sim. Então ele só precisava de ficar no meio. Hoje ele tem que sair às vezes para cobrir um lateral. Aumentou a função dele hoje. Antes não, antes jogava Bruno Henrique de um lado, Everton Ribeiro do outro. Então ele não se preocupava com as laterais, só com o meio de campo. Hoje a preocupação é maior. Então Ele tá o time com- joga de maneira O que ele diferente. podia correr, também, né? O que ele podia correr em 30 metros, ele está correndo 70. É. Aí é que está o grande problema. Ele está correndo 70. Então organiza. Então é só organizar. Aí é que eu tô falando, é a questão de organização. Aqui é o seu, ó. A hora que sair a jogada do adversário sai por aqui, Gerson, eu quero você aqui dando bote. Do outro lado, ó, Everton Ribeiro, eu quero você aqui dando bote. Aí o treinador tem que treinar. Sim. Ele tem que ter tempo para treinar. Ah, o Arrascaeta, nada de ficar parado aí. Dá uma corridinha pra mim aqui, por gentileza. Por gentileza, no futebol não existe, não sei se você sabe disso. Eu tô sabendo. Dá uma corrida, por gentileza, aqui no volante, né? Pra você fazer uma sombrinha aqui no volante pra mim, por favor. Ô, Pedro, se sair lá no lateral, dá, entendeu como é que é? Ou seja, é a intensidade da marcação alta que o Djalma falou que já existiu nesse Porque a bola Flamengo. não pode chegar tão limpa como chega no ataque dos adversários do Flamengo. Você viu o gol do Volta Redonda? Vi. Com a bola sai bonitinha, ela sai assim, ó, ela sai toda saltitante. Pá, pum, pá, tudo, sexta. Olha lá, dá uma olhada, ó como a bola sai bonitinha, ó, tudo bonitinho. Dá uma olhada. Toda vez que você olhar pro zagueiro e ele estiver correndo, olhando pro gol dele, alguma coisa tá errada. O zagueiro não pode correr olhando pro gol dele. Todo mundo Os correndo. 5 estão olhando pro gol do Flamengo. Verdade. Então, quando você vê isso, alguma coisa está errada. É erro de posicionamento. Aí o treinador diz, não tenho tempo para trabalhar, eu estou avaliando, não sei o quê, o escambau de Madureira. E aí bota, entendeu? Mas o que tá... Os simples tem o seu valor, minha senhora. O simples tem o seu valor. Simplifica. Tá vendo que não tem tempo para treinar? Simplifica. Porque os caras jogam demais. Esses caras jogam demais. Aí entra Everton Cebolinha. Aí começa a melhorar. Aí bota a velocidade. Entrou pelo bem lado. ontem. Entrou bem. Deu passo pro gol do Pedro. Sim. Mas toda a bola é carimbada pelo debochado. Porque ele tá ali, ó, entre o cabeça do círculo central e a meia-lua. É ali que ele flutua. Muito obrigado. É aqui que ele flutua. Entre a cabeça do grande círculo e a meia-lua. Eu fico falando essas coisas para os treinadores dizer, pô, os caras parecem que ficam dedurando como é que joga o meu time. Pô, se eu vejo, você acha que o time... Você acha que o treinador adversário não vê? Se eu vejo, você acha que o treinador do adversário não vê? Como é que eu posso um negócio desse, né? Os caras ficam meio chateados, Ô, Fê, acaba teu raciocínio que eu quero entrar num outro ponto depois. Não tô em cima do muro, não. O negócio é o seguinte, em 2019... se abala não, porque a cadeira... Não, eu sei, 2019, de fato, o Gerson fazia isso. Só que eu acho que se passaram 4 anos, ele é um jogador que sem a bola teve muita dificuldade na Europa, né? Tanto que no Olympique de Marseille ele teve que jogar até um pouco mais avançado em alguns momentos. Ele tem essa dificuldade de correr para trás, de acompanhar, de pressionar. Eu acho que o que o João Gomes fazia sem a bola, o Gerson não vai conseguir fazer atualmente, porque o João Gomes era o cara que se sacrificava e que equilibrava o time. Ele era crucial para o funcionamento desse Flamengo. Mas tem um outro jogador que faz muita falta, né? Mas só virou titular absoluto com o Dorival. Com o Dorival. O Dorival encontrou algumas soluções pro Flamengo. Por quê? O João Gomes, o Everton Ribeiro jogando por dentro. Porque o Dorival posicionou o time. Posicionou o time, isso eu concordo plenamente. O Rodinei... Eu vou falar pra você, o Flamengo não consegue se livrar do fantasma dos treinadores que deixam o Flamengo.
Até hoje, aquele fantasma do JJ. O fantasma do JJ. Agora é o Dorival. Mas o Flamengo escolheu trocar o Dorival. Mas é isso que eu falo, o Dorival a gente já tá indo pra fevereiro, o time já tomou uma borrachada do Palmeiras, já foi pro Mundial de Clubes, foi terceiro colocado, e aí nós estamos falando do Dorival. Nós estamos indo para março, pro terceiro mês. Mas eles escolheram trocar um técnico que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas sabe o que é? Não jogou bonito, meu senhor. Quando não joga bonito, com o elenco que tem, os caras pegam lá a folha do Mas aí é o que os jogadores aqui estão falando. Final é pra jogar e ganhar, né? Pra jogar bonito. Tem jogador no Flamengo no banco de reserva ganha de mais de 1.000 cruzeiros. Não jogou bonito, jogou bonito na final, mas jogou bonito com o Dorival. Não deu, assim... É ganhar com luxo, não é? É a desfile de escola de samba. Não adianta só ser aqui no samba no pé. Tem que ter o luxo da alegoria, do carro alegórico. Tem que ter tudo isso. Pro Flamengo tem que ter. Nem o Real Madrid ganhou a Champions League assim. Carnaval, né? Nem o Real Madrid. Sofrendo, né? Sofreu pra ganhar a Champions League o Real Madrid. Só tem uma coisa, Djalma, que eu acho. O time do Flamengo é um time lento atualmente. Porque os jogadores de 19 pra cá envelheceram igual todo mundo, né? Quem botava velocidade nesse time do Flamengo era o Rodinei pelo lado direito. Ele era um cara que botava muita velocidade pelo lado direito. E o João Gomes que pegava a bola. E quando o time tava meio daquela tiriça aqui no meio campo e coisa e tal, o João Gomes pegava a bola, acelerava o jogo, corria em cima dos caras. Ó, peraí que vocês já estão começando a passarinhar aqui. Que vocês não vão fazer uma vaquinha pra trazer o João Gomes de volta mesmo. Não vai ter essa possibilidade. Então deixa o João Gomes lá onde ele tá e tem que arrumar a solução em casa. Osmar Santos, que eu tenho no meu coração, e todo mundo sabe quem é Osmar Santos, o maior locutor que o Brasil já teve, ele falava assim, paixão não, mas saudade. Osmar Santos falava isso. Os caras falam, não, porque esse aqui volta, aquele ali volta. Ele falava, não, saudade. Porque sente saudade do João. O Danilo no Palmeiras ainda o pessoal está tentando. O Vasco da Gama está sentindo saudade do André, ou não? Com toda certeza. Na nossa tela aqui, aquela tela que produzimos sobre o número de gols de Gabriel e Pedro na temporada. Porque se tem questões para acertar, a gente está falando dos dois goleadores e estão fazendo a parte deles. 79% dos gols do Flamengo neste ano foram marcados por Gabriel e Pedro. O Pedro tem 1 a mais, tem 10, e o Gabigol tem 9. O total de 24, tem ali 5 gols que foram marcados por outros jogadores, né? Mais cedo na redação, tinha um pessoal querendo achar defeito nisso aí. Mas então quer dizer que os outros jogadores caíram de rendimento? Aí eu perguntei assim, eu falei, mas se não depender do ataque para fazer gol, vai depender de quem? Eu não acho que seja um problema, não. Aliás, quem botou a dupla... Vida, quando o centroavante não faz gol, a gente começa, tá vendo ali, ó? Agora o problema é o centroavante faz gol, vocês estão querendo achar problema. Aí o centroavante faz 2 por jogo, né? 2 por jogo. E tem 2 ainda que fazem. Não, tem só um, não tem 2. Eu me lembro do seu parceiro Luizão. O Luizão falava, Pascoal, o centroavante tem que fazer 1 gol a cada 2 jogos. E ele fazia muito, hein? O Luizão falava, por que, Luizão? Que é pra torcida não sentir saudade. É um jogo sim, um jogo não. Um jogo sim, um jogo não. Então eu tenho que me virar pra fazer 1 gol. Se passar 4, 5 jogos sem fazer, os caras começam a falar. Aí desconfia do centroavante. O cara faz 2 gols, o Pedro faz 2 gols por jogo. O Gabigol faz 2 gols por jogo. Tá ruim. E se chega no fundo não cruzasse, ele xingava pra caramba, Pascoal. Xingava. Se chutasse no gol, ele xingava pra caramba. Mas quem fez essa dupla possível foi o Dorival também, né? Ia lá, ó. A gente tem que voltar ao fantasma, fato. Cara. Um fantasma. Quem fez a dupla possível foi o Dorival. Uma informação interessante, né? Que mostra o tamanho do Gabigol jogar com a camisa do Flamengo. Ontem ele se tornou o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. O cara que chegou em 2019, já é um símbolo da torcida, contagia. Acho que ele individualmente está fazendo uma grande temporada. Coletivamente o Flamengo de fato não se encontrou. Mas ele é um cara que vai muito além do gol. São 9 gols. Mas dá assistência, se movimenta bastante, ele se combina muito bem com o Pedro, tem um ótimo entrosamento. A movimentação dele é uma movimentação muito inteligente sempre, né? Circulando por ali, entra fazendo um facão. Então, assim, tá muito bem na temporada. Eu não acho que seja um problema, não. Se alguém falou isso na redação, queria ter um problema desse aí. 2 jogadores, você tem 19 gols em uma dupla de ataque, é muita coisa. Agora, Fernando, só para comentar uma coisinha com o Zinho, a importância desse jogador de meio de campo, que esse rapaz está lá, o Crisan, em 92 lá no Flamengo, o Júnior era a estrela do time, que brilhava, mas o que o Zinho fazia para esse time funcionar, ele na hora da marcação, ele estava atrás e na hora de jogar ele estava na frente.
Então, assim... E esse jogador hoje é o Everton Ribeiro. Não, mas um poder de marcação muito maior que o Zinho tinha. O Zinho corria demais. Ah, sim. Então, assim, além dele jogar, ele tinha esse poder de marcação. E o João Gomes, claro, com muito menos qualidade que o Zinho, mas o Zinho conseguia fazer essa função. No meio de campo só tinham 3 jogadores. Era o Idemar, o Júnior e o Zinho. Só que o Zinho defendia e atacava. Essa dinâmica que hoje o Flamengo não tem, com essa dinâmica. O Zinho era dinâmico como o João Gomes, mas com muito mais qualidade técnica. E também foi e fez na seleção brasileira campeão do mundo, que tinha um meio de campo ali rígido, dando liberdade para Romário e Bebeto, e o Zinho fazia essa função. Ou seja, às vezes não é só o pensador, não é só o Arrascaeta, não é só o Everton Ribeiro, que assim, alguém que sustenta, né? Exatamente. Mas eu acho que o Everton faz um pouco dessa sustentação também. O Everton está ajudando muito. O Everton melhorou muito nesse sentido de marcação. Ele está correndo muito mais. Por isso, eu concordo com o que o Pascoal falou. É simples. Pega o Everton, põe um pouquinho mais para trás, que ele vai ajudar. Ele vai ajudar ali o Gerson. É só falar ajuda. Aí o Gerson, ao mesmo tempo, dá moral ajuda pra ele, um pouquinho não, lá na frente. Não foi ele que falou, não. Eu que falei. Tá bom. Zinho. Desculpa, Zinho, desculpa. Passa pra ele. Então, o que acontece? Aí, o Everton vem, vou te ajudar aqui um pouquinho, Gerson. Mas você sabe. O Everton vem, ajuda aqui um pouquinho o Gerson. E na hora de sair, o Gerson ajuda um pouquinho o Everton, sai também. Aí o Everton pode ficar uma hora e fazer esse revezamento. Nesse balanço, eles vão fazer a marcação na saída de bola. O que está faltando pro Flamengo? Pressionar um pouco a bola. Não é peça, né? É dinâmica de jogo. É pressionar a bola. Eu tô achando o time abaixo fisicamente ainda, muito abaixo. Isso é um grande problema. Para mim, o Gerson, é a minha visão a respeito do Gerson. O Gerson não está conseguindo fazer tudo aquilo que a gente espera dele, porque ele não está no mesmo nível físico de que ele esteve quando ele esteve. Porque existem níveis de preparo físico para alguns jogadores. Os jogadores mais altos, mais fortes, eles demoram mais para entrar em forma. É normal. Jogador pequenininho, igualzinho, igual o Djalminha, magrinho, do jeito que era o Djalminha. O Djalminha era um fiapo. Hoje ele tá fortão e coisa e tal. É e tal. Mas o Djalminha era um fiapo quando jogava. Era magrinho. Sim. O Zinho era magrinho. Era enjoado, mas era magrinho. Era bem magrinho. Bem magrinho. E é por isso que ele fazia essa correria aí. Então, hoje, acho que o Gerson ainda não consegue fazer isso por conta do preparo físico, mas ele é muito bom jogador. Sim. O Gerson sim. Você falou do... Vamos ver. Tem mais qualidade que o João Gomes. Na França ele foi jogar até de ponta esquerda. Jogar mais avançado. Mas quando o treinador era o argentino, o Sampaoli, o que ele fazia? Eu quero você de segundo volante. Ele jogava de segundo volante. Aí ele arrumou uma arenga com o Guendouzi. Porque o Guendouzi queria jogar ele de segundo volante, porque ele jogava na seleção de segundo volante. Sim. E aí arrumou a arenga lá. Aí os dois parece que não conversavam muito, já não falavam o mesmo idioma. E aí já tinha alguma coisa também para não ter diálogo dentro do campo. Então a gente vai aí o Gerson se encontrando. Entrar em forma, né? Vamos ver como é que fica quando entrar em forma. A questão é que o tempo está passando e já tem mais uma lesão. O Gerson que não mudar de assunto. O Gerson é que não está entrando em forma e o time do Flamengo que não está em forma também. Ô, Dani. Fala, Zinho. Não, assim, o assunto que você puxou aí foi dos artilheiros, né? Então, assim, o Gabigol, eu acho que, assim, ele faz muitos gols, mas ele precisa de muitas chances, né? Eu até brinquei aqui num grupo que a gente tem, acho que o Djalma também tá lá, Amigos para Sempre, que é a galera que jogou na base do Flamengo, e o Gabigol rapidamente vai passar. Eu tava aqui com a listinha, ó. O Bebetinho, que hoje está fazendo aniversário, parabéns pro Bebeto, feliz aniversário, Bebeto, meu irmão, saúde, paz. Ele está com 149 gols, o Bebeto, em 8º. O Gabigol tem 142. O Gabigol vai passar, né? Sim. Só nessa temporada já vai passar. Mas eu até brinquei com o pessoal, se o Gabigol fizesse metade dos gols que às vezes ele perde, se bobear ele já estava pegando o Dida, hein? Que o Dida que é o segundo com 251 gols. Pegar o Zico vai ser difícil, né? Com 500 e... O Zico tem 507 gols. Aí vai ser difícil, né? O Zico em qualquer quesito vai ser difícil, Zinho. Não tem jeito, não. Agora, muitos gols. Então tá aí, meus amigos. A gente conferiu o debate aí da dupla Gabigol e Pedro, né? Falaram um pouco ali também do Vitor Pereira. Cara, eu discordo em alguns temas aí que eles abordaram, tá? O Djalma citou a final... porque o Flamengo, em 2019, na Libertadores, também não jogou bem. Calma aí. O Flamengo não jogou bem o primeiro tempo.
No segundo tempo, o Flamengo jogou bem, sim. Tanto é que o Flamengo já merecia um empate naquela ocasião. Pelo menos um empate. O Armani fez boas defesas, né? O time do River pregou, porque eles marcaram muito no primeiro tempo, né? E era contra o River Plate, de Marcelo Gajardo, né? Borré na frente, tinha o Ezequiel Palacio, que hoje é da seleção da Argentina, né? Tinha uns jogadores, bons jogadores ali, que estão provando seu valor hoje na Europa, né? O Martínez Quarta, o zagueiro, que tá lá jogando, se eu não me engano, na Fiorentina, não sei se já foi vendido. Tinha bons atletas, era o melhor time da América, aquele River. O Flamengo bate e vence o título da Libertadores e do melhor time da América ali também, né? Então, assim, e eles falam também, porque o Flamengo quer jogar bonito, né? Não é jogar bonito, é jogar bem. É jogar bem. Quando você joga bem, você tá próximo do título. O Flamengo não jogou bem na final da Copa do Brasil, no segundo jogo no Maracanã, sobretudo no segundo tempo, né? E nas outras partidas, depois da final da Libertadores, a diretoria do Flamengo percebeu que o Dorival estava meio refém dos jogadores. O Flamengo quase perdeu pro Juventude, o Flamengo perdeu pro Avaí, o Flamengo perdeu pro Curitiba, o Flamengo perdeu pro Corinthians dentro do Maracanã, né? Então, já tinha sinais naquele time ali que poderia dar ruim para a próxima temporada. Então, por isso que foi trocado o treinador. Não é jogar bonito, é jogar bem. E quando você joga bem, joga de forma competitiva, você tá próximo da vitória. E pra mim, o último jogo do Flamengo, o Flamengo realmente jogou bem, foi aquele contra o Vélez fora de casa na Argentina. Eu tava lá no José Amalfitani e o Flamengo meteu 4-0. Aquele foi o último jogo. Depois, atuações ali, mais ou menos, venceu a Libertadores. Na minha opinião, eu sei que vai ter gente que vai discordar, tá tudo certo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Ele falou que o Gabigol perde gol. Perde nada. Esse ano não tá perdendo tanto gol assim não, tá, Zinho? Ano passado tava, esse ano não. Tamo junto. Saudações, Brunegro.